TV Santa Maria, canal 19, eleições 2018, tem o apoio cultural do Diário e o Publicidade e Propaganda, FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria, AGE Acredite, Certificado Digital, CDL Santa Maria, Cindy Lojas, Região Centro, Unicred, Região Centro-Oeste, Bom de Minas, Goods Decoração Criativa, Casa Cook, Cozinha Criativa, Sierra Móveis, Estúdio São Bento e 41 Soluções Empresariais. TV Santa Maria sempre na vanguarda, levando essa tarde toda o painel aí sobre vários assuntos interessantes. E chegou a hora de falarmos sobre mulher e o empoderamento feminino. E temos o prazer de apresentar, para mediar este painel, a Ana Luísa Arigoni, que a partir de agora recebe as suas convidadas. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, tudo bem? Hoje estou aqui com um time empoderado, digamos assim, para falar sobre empoderamento feminino. E para falar sobre isso, nós trouxemos a Lindiane Baix, a Carolina Lisowski e a Carla Mano, que como mulheres empoderadas, então eu vou deixar que se apresentem, nós estávamos falando antes, vou deixar vocês à vontade. Boa tarde, Boa Ana. tarde. Obrigada pelo convite. Meu nome é Lindiane Baix, eu trabalho há 12 anos já na CVI Refrigerantes. Atualmente eu estou no cargo de gerente de desenvolvimento de mercado, né? Que faz toda essa parte de marketing, desenvolvimento de mercado, a gente cuida de pesquisas, faz essa interface com a Coca-Cola Brasil e com a Heineken também, né? Então a gente é responsável pelo lançamento de produto, pelas ações de marketing que a gente está vendo na cidade, enfim, bem legal. diversas atividades. Sim, Carol. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Carolina Lisowski, trabalho, na verdade, com gestão acadêmica, coordenando o curso de Direito da Faculdade Palotina, de Santa Maria, e também sou servidora pública municipal, sou secretária adjunta de Gestão e Modernização Administrativa. Esse assunto que, bem ou mal, também envolve, né, a questão de gênero, me é muito caro. Eu trabalho com a questão do direito público nas pesquisas, né, mestrado, doutorado. Então, falar também de gênero é uma questão que envolve questões de Estado, questões constitucionais, então é um assunto que eu acho sempre relevante, que sempre tem que estar voltando à nossa pauta, especialmente num dia tão simbólico e tão importante como é o dia de hoje. Carla. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu sou Carla Mano, professora de português, redação e literatura. Atuo aqui em Santa Maria, além de trabalhar com a preparação de jovens, né, há algumas décadas, né, em preparo para vários concursos, especialmente agora as crianças, né, para o Colégio Militar e para as escolas de ensino médio federais. Eu trabalho também na parte cultural, né, eu pertenço à Academia Santamariense de Letras. E é um enorme prazer estar aqui falando, né, sobre a mulher, né, o empoderamento, que apesar de ser um termo clichê, merece uma revisão, né, sobre o real sentido desses conceitos que nós temos, né, e que estão em voga, né, especialmente na atualidade, porque merece atenção sem sombra de dúvida. Empoderamento feminino é um tema que sempre é atual, né? Porque nós mulheres estamos numa constante luta e conquista de direitos e nada mais justo do que nós mulheres nos empoderarmos e falarmos sobre esse assunto. Mas o que vocês entendem por empoderamento feminino? Assim, vou deixar para vocês darem a opinião. Ana, eu acho que é bem importante a gente começar falando sobre empoderamento feminino. O empoderamento é um termo que vem do inglês, que é empowerment, né? Que nada mais é que a gente fortalecer, né? E o importante quando a gente fala, as pessoas às vezes têm aquela impressão de eu estou falando de empoderamento, achando que as mulheres querem se sobressair aos homens. E na verdade é uma visão distorcida, porque a gente quer nada mais, nada menos do que ter as mesmas condições. As mesmas condições para a gente poder se desenvolver socialmente, intelectualmente, para a gente poder diminuir um pouquinho essa distância que a gente tem historicamente do sexo masculino, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, em termos históricos, lá em 1911, quando foi institucionalizado o Dia Internacional da Mulher, né? Isso tudo por quê? Porque mais de 100 mulheres elas morreram num incêndio, né? Em Nova York, justamente puxando essa causa das mulheres, né? Mostrando a importância das mulheres. Então, isso vem lá em 1911, a gente tem lá em 1932 que a gente ganhou o direito de votar, mas era um direito facultativo. Em 1946 que o nosso direito de voto, aproveitando o dia de hoje, que ele é bem propício para a gente falar de voto, né? Então, em 1946 que o nosso voto foi ser obrigatório, equiparando aos direitos dos homens, né? Então, isso a gente vem, né? O caminho é longo e ele é bem penoso, né? Se a gente vai ver.
Em 2010, um dado bem importante, né, que a ONU ela colocou os 7 princípios fundamentais do empoderamento das mulheres. Isso é para garantir, para garantir que a gente consiga exercer o nosso papel na sociedade. E isso para que é importante? Para a gente se desenvolver a sociedade, para a gente conseguir chegar e diminuir essa diferença dos homens, né, gente? Então, quando a gente envolve a ONU, quando a gente envolve, né, todo mundo ciente dessa causa e que ela é importante pra gente, e não só para as mulheres, como para a sociedade como um todo, né? Porque as mulheres crescendo, as mulheres se desenvolvendo socialmente, intelectualmente, elas acabam desenvolvendo todo o ambiente que elas estão inseridas. Então a gente precisa inserir as mulheres, não pelo simples fato da gente querer ser igual aos homens, e sim porque a gente tem esse direito, né? De ser humano, da gente não ser discriminada, não ser subestimada, né? E o que me parece também é que essa questão que a Lindy traz a questão histórica, ela é muito relevante, porque bom, a mulher pensada, se a gente for acompanhar lá na literatura greco-romana, na literatura lá das primeiras manifestações escritas que a gente tem, a mulher era enxergada como o demônio, como alguém demonizado, que vinha, enfim, atrapalhar, desviar. Então, tem toda uma construção que muitas vezes nós mesmas acabamos reproduzindo isso, né? Quando a gente, enfim, coaduna com algumas opiniões que elas são essencialmente segregadoras. Né? E aí também falar e repetir não é trazer polêmica ou não é mimimi, na verdade não é uma questão sim que é importante, então acaba sendo sim um espaço de sempre conversar, discutir sim, por que ainda precisa ter o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, sim precisa, enquanto a gente realmente não naturalizar de fato essa questão que parece muito óbvia, né, que sim. Por quê, né? Porque não somos iguais, na verdade somos todos iguais, por que essa discriminação? Porque há sim uma diferença no tratamento, às vezes em mensagens subliminares, em tratamentos que nós reproduzimos e que talvez nem por consciência, nem por maldade nos são passados. Nos permitimos também, que nos permitimos. Então é esse lugar que a gente tem que discordar disso que aparentemente é óbvio, né? Duvidar um pouquinho disso. Falou uma palavra bem importante, né, Carla? A questão da cultura, né? Eu fico muito preocupada, né, quando as pessoas falam, né, o mimimi das mulheres. A questão do feminismo, que está muito relacionada, né, ao empoderamento da mulher. Porque o feminismo, tudo é uma questão, na minha opinião, de conhecimento. E a boa notícia é que a gente pode buscar esse conhecimento. Pode buscar. Porque é necessário, sim, o empoderamento, dar poder, tem a ver, né, com uma palavra, né, que tem a origem em ação, empowerment. Então, dar poder à mulher. Basta a gente dar uma espiadinha realmente, como tu disseste, um pouquinho na história, desde realmente da era medieval, passando por a questão até religiosa, né? O mito de Adão e Eva, que a mulher nasceu da costela de Adão, o fruto proibido, a ideia negativa da mulher, que já vem até, como eu já disse, está arraigada na cultura, inclusive cristã, né? Do fruto proibido, a Eva, né, que deu a maçã para o Adão. E dentro desse aspecto cultural, a gente não pode ignorar, durante séculos e séculos, a soberania masculina é um fato. Tudo o que o empoderamento da mulher, assim como o feminismo, prega é igualdade de direitos. É o poder do homem e da mulher juntos, nada da mulher se sobrepor ao homem. Nada a ver com isso. Né? Isso tem a ver com o feminismo radical, talvez. Que existe de fato. E que então, esse não pode feminismo confundir. que assusta. Que assusta realmente. Mistura os conceitos que não tem nada a ver no agora final, o feminismo, ele é um movimento bonito que prega justamente isso, os direitos igualitários. Né? Tanto do homem quanto para as minorias, onde se insere as minorias em termos de direitos como a mulher. Então a gente não pode ignorar durante séculos, a literatura prova isso de uma maneira belíssima, da mulher segregada, subjugada ao homem, primeiro na sociedade patriarcal ao pai e depois ao marido, não raro escolhido pelo pai e quando não até o irmão. Então nós só vamos ter direito de expressão, né, ao trabalho no finalzinho do século XIX, onde as mulheres, né, e não no Brasil, né, as mulheres na Europa tinham acesso ao trabalho nas grandes empresas, e normalmente relacionada à empresa têxtil. Né, mas com condições de trabalho péssimas, né, ganhando muito pouco, trabalhos inclusive noturnos.
Daí, como tu disseste, né, o levante, né, em busca de melhores condições do final do século XIX. E só no século XX, hoje, as pessoas veem, né, que a mulher tem um amplo papel, né, de poder nas mais variadas camadas, né, sejam elas políticas, inclusive agora recentemente, né, na área do exército, mas é muito pouco. Basta nós pensarmos no âmbito político, quantas candidatas a deputadas nós temos relacionadas aos homens. É muito pouco. Isso que hoje nós temos a questão das cotas, né, que é no mínimo 30% de cada sexo, não pode atingir máximo de 70%, né? Então nós temos que ter uma representatividade feminina e masculina, mas acaba que, por vezes, eles apenas indicam... Reflete, né? Não reflete reflete. no resultado. As mulheres não são eleitas, Mas porque são não só são nomes. eleitas. Mas isso tem a ver também com esse aspecto que nós falávamos antes dos lugares, né? A rua, o lugar público, o lugar da fala, ele é tradicionalmente um lugar masculino. E aí, tanto que quando a gente se coloca como alguém que, enfim, toma uma posição de falar, forma opiniões, a gente ainda é visto com um certo estranhamento, né? Mas intimida, né? Isso é parte cultural mesmo. Exatamente, né? porque é a questão da questão patriarcal, exatamente. É cultura, é o lugar, é a mulher dentro do lar, é dentro da casa, na relação Sem interna, voz ativa. sem voz, e o homem no espaço público. O que é público é a polis, é fora, é tudo vinculado ao sexo masculino. E isso é tão cultural e tão enraizado que a gente ainda não consegue É muito vencer recente, de uma essas maneira. conquistas, elas são muito recentes, né? Mas se a gente for pensar na questão legislativa, outro dia eu analisava com os alunos numa disciplina de direito constitucional, alguns trechos do Código Penal, ainda em vigor em 1939, eu acho que era, que fazia ressalva às questões vinculadas ao estupro, né? E aí trazia a questão do estupro dizendo qual era a penalidade, mas se fosse uma mulher pública, uma mulher da rua, a pena era menor. E se a mulher for honesta, a pena sim era maior. Então tu tinha uma definição de mulher honesta na lei. O que era Nós o temos conceito crime de mulher honesta? adultério. O adultério, exatamente. A mulher Exato. honesta na lei até num passado muito recente, né? Então, assim, haviam mulheres mais estupráveis do que outras. Sim, depende até com a forma que você veste. A gente Sim, tem isso então, até hoje, né? Exato. Ah, A tu tá gente mais tá- sensual, quando a gente quer dizer que tu tá... fala- Hein, Carol, tu tá mais sensual, quer dizer que tu tá pedindo alguma coisa. Só um pouquinho. Um decote, Não é né, um isso? vestido Então, curto, isso é ser mais Isso é estuprável inconcebível. na lei, né? É uma realidade, é inconcebível, mas é uma realidade triste, né? Por isso que a gente fala empoderamento da mulher, para dar direito dela de se posicionar, de falar e de andar na rua, porque segundo alguns dados, como por exemplo do Globo, 12 mulheres são assassinadas por dia. E 130 e poucas sofrem violência sexual por dia. Esses dados nós temos também para os homens? Então só a gente vê, né, a necessidade da gente valorizar e lutar pelo direito da mulher, pelos direitos igualitários, iguais aos homens, de andar e vir. É uma coisa muito Uma cruel. coisa tão simples que não é simples. Nós tínhamos agora, este ano recém, né, o projeto de lei que foi aprovado, tornando crime o assédio. Né? Isso é muito. Recém agora, a perturbação sexual, que é notória nos meios de transporte. Então, são coisas muito recentes. Então, por isso que as pessoas não é mimimi. A gente tem que realmente lutar. E essas violências não é só na rua, né, mas dentro de casa também. Quantas mulheres sofrem violência, não só pelos seus maridos, mas no ambiente doméstico, né, que hoje a Lei Maria da Penha traz isso à tona e nos protege nesse sentido, né, trazendo as medidas de segurança, enfim. É um grande E avanço. o que mais me chama atenção, não é claro que é espantosa, até a faculdade tem um trabalho de acolhimento na Delegacia da Mulher e a gente vê, os alunos muitas vezes relatam o quanto se chocam com algumas questões que eles enxergam, assim, de violência física exatamente, mas o que mais me faz pensar são essas violências simbólicas, essa violência da palavra. Não é só, E não é que, só física, e né? que ela é tão naturalizada que a mulher entende que, bom, talvez ele esteja falando assim comigo porque eu errei, então ele pode me chamar, me ofender. Então é uma naturalização que
a gente não pode culpar a mulher por ter essa naturalização, mas ela precisa fazer com que a gente pense. A mulher porque não é culpa. natural. Ela se culpa. Então, isso não é natural, isso não tem que ser assim. E isso é cada vez... ainda é comum, ainda tu escuta, tu presencia às vezes lá no mercado, quando tu vê um casal e tu vê a forma com que o homem trata a mulher, daí a mulher já diz, não, mas ele me tratou assim porque eu também fui estúpida com ele. Só que eu acho que essa forma de se relacionar a gente tem que pensar. E não justifica, porque... Tem que começar pela gente, né, Carol? Sim, com Eu acho que certeza. esse é o ponto. Se a gente quer mudar uma cultura, mudar a cultura não é rápido, né? A gente tá falando de uma coisa histórica, eu não tô falando de 5, de 10 anos, a gente tá falando de quantos séculos, né, Carla? Tu resgatou um histórico bem mais passado do que eu estava trazendo, e cultura, a gente não muda do dia para a noite, então por isso que a gente às vezes precisa de ter o Dia Internacional da Mulher, ter essas 7 medidas que a ONU está colocando, e está sempre reforçando isso, trazendo esse assunto em pauta, para a gente estar tendo certeza que a gente, pelo menos um passinho de cada vez para a gente começar a mudar essa cultura, porque não é fácil, né? A gente tem que começar pela gente, a gente não pode se aceitar que a gente seja subestimada, a gente não pode aceitar que a gente sofra alguma violência, a gente tem que se impor no nosso ambiente de trabalho, né? Eu digo, eu trabalho na CVI, meu Deus, essencialmente é uma empresa masculina, é um ambiente completamente masculino. Eu entrei na área comercial, hoje em dia, se tu olhar, uma área comercial é composta, não sei, não vou falar números exatos, mas 90% do sexo masculino. Então como é que a gente se impõe? Como é que a gente se faz respeitar num ambiente que é essencialmente masculino? Como ser levado a sério. Né? Como é que tu vai ser levado a sério num ambiente desse? Então a gente tem que estar sempre mais assim, ó, tu tem que estudar, tu tem que buscar conhecimento, te mostrar o teu valor, mostrar o teu potencial, para as pessoas começarem a te respeitar, né? Vou mostrar, assim, a mulher, sim, sou mulher, mas eu tenho embasamento, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, eu sei tanto quanto tu. Voltamos pro teu link, né? Então, assim, a gente atrás de mulheres vão se instruir, vão buscar seu espaço no mercado de trabalho, vão se impor, mas não se impor tirando a roupa e ficando pelada, não é assim, né? A gente se impõe não com agressão verbal, a gente se impõe com a questão intelectual. Eu acho que quando a gente mostra que a gente é capaz, que a gente está preparada, que a gente está instruída, que eu sei tanto quanto tu, né? Então, assim, tu não me discrimina, porque a gente tá de igual aqui para igual, né? Então, a gente começa a conquistar o mercado de trabalho, a gente começa a conquistar o nosso espaço na sociedade, mostrar para que a gente veio e começa a diminuir culturalmente essa distância. Então, acho que isso é importante. Falaste agora uma coisa, me chamou a atenção, hoje com o poder absurdo, né, das redes sociais, muitas vezes uma mulher, por se portar de maneira realmente vulgar, ela não representa, né, a massa. Maioria, né? Então, de repente, um movimento, seja em prol do que for, uma pessoa pode sair do padrão de educação, realmente, de respeito ao próximo, mas ela não representa, né, a maioria. Então, muitas vezes as pessoas, né, o movimento feminino e feminista, ele vem engatinhando realmente. As conquistas, inclusive agora, recentes, como eu já falei. Então, tomar uma atitude negativa por todo um grupo é cruel, porque nós sabemos que muitas vezes é a própria mulher, né, que desvaloriza essas conquistas da mulher, né, infelizmente. E eu acho que uma coisa que cabe observar também, especialmente no dia de hoje, é que, assim como não é mimimi, conversar sobre direito das mulheres, no âmbito que for, e a questão da representatividade, a questão da colocação e do empoderamento, não é conversa da esquerda e não é conversa da direita. É conversa de gente, é sobre gente. É gente falando sobre gente, porque a perspectiva de direita, de esquerda, a gente vai ver por prioridades econômicas, por planos de governo, é outra coisa. Agora é falar de gente, humanos, é né? falar de direitos humanos. Então, assim, não é porque não é porque se fala em empoderamento que é um discurso esquerdista ou que é um discurso de direita ou que é... Não, na verdade isso é falar sobre gente e todo mundo tem que falar sobre isso. E é uma carência nisso. E quando se começa a priorizar ou deixar de priorizar essas pautas, aí tu se preocupa, porque na verdade tu não está falando sobre coisas que são de fato importantes, que é conversar sobre dignidade da pessoa humana, é conversar sobre respeito, sobre direitos humanos. Então isso é uma coisa que tem que ficar marcada, assim, que é uma conversa que precisa perpassar todos
eventuais lados de debates políticos e eleitorais, né? Carol, e é um princípio básico de todo relacionamento. A gente está aqui falando de empoderamento, mas acima de tudo a gente está falando de respeito. Qualquer relação, ela se baseia, eu não sei, eu tenho isso pra mim, né? Tanto ela no âmbito afetivo, tanto ela no âmbito profissional, e tanto ela no âmbito social, ela tem que ser baseada em respeito. Então, assim, a partir do momento que a gente for respeitada, não querem falar de empoderamento feminino porque é muito radical, podem misturar com o feminismo, daqui a pouco a gente está rasgando a roupa. Não, a gente está falando aqui de respeito. A gente quer ser respeitada. Então, assim, não interessa o ambiente que a gente estiver e como a gente estiver se portando, a nossa conversa é, acima de tudo, sobre respeito, né? A gente quer ser respeitada tanto quanto os homens são, né? E aí, prega, não é levantar né? bandeira nenhuma, é só aquela coisa, né? E não adianta dizer que é tudo normal, natural e que há o respeito em todas as situações. Isso aí é um mundo perfeito. Não, assim. não, a gente não pode dizer, não, mas o que estão reclamando? Olha lá, elas já estão reclamando o que querem. Vão lavar uma louça. Isso é uma brincadeira que às vezes é espontânea, mas ela tem um fundo que carrega aquela questão cultural. Então, assim, é preciso que isso seja revisto. Intensifica, né? Que retrocede, é um retrocesso. Que hoje nós estamos inseridas no mercado, sim. Nós trabalhamos 1, 2, 3 turnos por dia. Talvez pecamos ou não por não ficar em casa, mulheres cuidando dos filhos, filhos na creche, né? Faz parte, a gente tem que pagar um preço, parte, né, também por isso. né? E hoje em dia isso não é bem visto por algumas pessoas que ainda fazem parte da cultura antiga e arcaica, né? Isso é uma coisa assim que a gente tem que também refletir, né? Essa dupla jornada da mulher, que é bem famosa e que ela continua. Devido à nossa cultura, né, patriarcal, a mulher hoje ela realmente tem um papel na sociedade profissional, normalmente uma dupla jornada, 12 horas de trabalho, e tem essa missão da administração do lar, dos filhos, né, que vem aos poucos, né, vem mudando. Nós já temos hoje muitos homens, né, dada a educação, né, a cultura, dividindo como deve ser. É isso que a gente nem pede, fala né? em eles assumirem, né, cara? Não, Dividir de as tarefas. Igualdade, colaboração, né? Igualdade de responsabilidades com o filho, por exemplo. Mas devido a toda essa cultura de séculos, a gente não tem a menor dúvida que a maior parte das mulheres tem essa dupla responsabilidade. Não adianta. Ela é cobrada e tem esse senso de culpa que eu tenho uma impressão, né, na psicologia, que o homem não carrega senso de culpa, qualquer problema que haja com os filhos. Que é histórico, é bem isso. E tem um exemplo agora pensando nessa questão. É só a gente pensar numa questão que é natural, normal, totalmente visível, que é a questão quando há dissolução dos vínculos, né, de marido e mulher. E aí quando agora hoje a gente tem o advento da lei da guarda compartilhada, que tenta dividir responsabilidades. Mas pensem comigo se não é tradicionalmente assim que se pensa. Bom, o que é o natural? É que haja separação do casal, então se houver, e a guarda dos filhos fica com a mulher e não fica com o marido. E se a mãe, por algum motivo, não fica com a guarda, porque a mãe é louca. Aquela lá se perdeu a guarda porque alguma coisa tem desajustado. O que ela fez pra perder a guarda? Exatamente. E ninguém pergunta, ninguém calcula por que de repente o pai não ficou com a guarda, então. E isso mostra que nós somos, de certa maneira, feitas para isso. E então, desde aí, começa aí. Bom, daí tu estabelece a guarda compartilhada para dizer que há uma divisão de responsabilidades, mas via de regra, a mãe continua com o filho. Não que isso seja um problema, mas é uma constatação, porque todo mundo questiona, ela perdeu a guarda, o que será que aconteceu? Ela deve ter ficado muito grave. Ela deve ter, e ninguém pergunta, por que aquele pai não tem a guarda? Então isso, até nisso, isso, né? Exatamente. Então, até aí, são várias questões indiretamente postas e que se a gente parar para pensar, na verdade, colocam assim realmente na nossa frente essa questão da diferença. E é importante nós lembrarmos, e já puxando para o final, essa questão das eleições, que nós mulheres representamos cerca de 52% dos eleitores. Olha que número significativo, né? Qual o poder, né, que nós temos? De eleger um presidente. Né? Ou uma presidenta. Ou uma presidenta, representante ou uma representante. Né? Hoje nós poderíamos mulheres nos unir e fazermos isso, né? Mas essa questão Mas acima do sexo a gente tem que ver a capacidade, né? Então assim, a gente tem que, como a Carol já falou bem posto, assim, a gente precisa estar preparado. Então ela falou, a vida pública a gente não estava acostumado para isso, né? E a gente precisa aculturar de uma forma diferente. Então a gente precisa ter mulheres mais inseridas. A gente já tem é uma lei, né,
Ana, que tu tinha Lei comentado. Maria da Penha. Né? Não, essa lei de deixar 30% dos cargos, vão deixar sim. só homens na política. A gente, querendo ou não querendo, eles têm que nos colocar lá, tá? Mas a gente precisa estar preparada para ser uma candidata à altura para concorrer e a gente se enxergar nessa candidata. E por que as mulheres não? Eu acho que não a gente não enxergou ainda uma representante que a gente se enxergue. Porque hoje nós entende? temos até um fundo, tem uma questão de um fundo de renda, enfim, rendimentos separados para incentivo das mulheres, né, nos partidos. E por que hoje em dia nós mulheres não estamos, né, não fomos eleitas, enfim, tem tantas mulheres que são candidatas e não tem representatividade nos votos, as próprias mulheres não votam em mulheres. É uma das provas, né, de toda essa estrutura, né, tradição. Se hoje, né, nós patriarcal. pararmos para pensar em quantas mulheres nós votamos hoje, no dia de hoje, para os nossos candidatos, é uma representatividade muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Sempre no papel coadjuvante, né? Não é no papel... E quantas mulheres ficam na suplência? Tem que entender, né? o convite que a gente pode fazer também pro pessoal dos partidos, né? Pra gente estar desenvolvendo isso, para puxar uma liderança forte feminina e de repente fazer dessa figura feminina uma bandeira aí, né? Uma representante à altura para estar representando todas as mulheres aí no... E uma coisa também que eu acho bacana é que a gente não pode ignorar, né, que tudo que a gente prega é essa igualdade de direitos, né, é isso que as pessoas confundem, né, empoderamento. Eu repito, o que é ser feminista? O feminismo prega a igualdade, é isso. E nós temos a parte, tanto é que todos os grandes avanços, as conquistas femininas foram feitas com a solidariedade, a atuação dos homens. Né? Desde o voto, né? da mulher, por exemplo, né? São os homens que se solidarizam e contribuem para esse avanço social, porque a pessoa com o mínimo de noção, ela sabe do talento e da capacidade da mulher, dado, né, os cargos e os feitos que ela vem apresentando. Mas é preciso, mas é um número muito irrelevante. É preciso mais, né, com a ajuda dos homens, da sociedade como um todo, né, dar o papel igual, realmente. Sem falar no salário, quem é que não sabe disso? Né? Os salários que são mais baixos das mulheres. Então, buscar isso, igualdade, que capacidade todas têm. Até na questão das vendas, né? Nós estávamos comentando antes. Estava comentando, eu tenho até um dado para compartilhar com vocês, porque quando a gente fala de Coca-Cola, a gente está falando de uma empresa global. Não faz muito tempo, é recente isso, mas a Coca-Cola firmou um compromisso, falando Coca-Cola global, que até 2020 as lideranças têm que ser 50% homens e 50% mulheres. Maravilha. Então é uma forma de estar representando, né, a nossa voz lá dentro. E por que isso também é importante, Carla? Ela fala assim, empoderamento feminino, o que vocês querem, né, assumindo cada vez o seu papel? Além de um direito nosso, isso quem ganha é a sociedade. Porque se a gente vai olhar para o sistema Coca-Cola, de cada 10 refrigerantes vendidos da marca, 7 são comprados por mulheres. Então se a gente não tiver uma voz feminina lá dentro, dizendo o que o consumidor que está comprando lá, 70% são mulheres, tá? Globalmente, não estou falando de dado local, estou falando de uma pesquisa maior. Então, se 70% são essas mulheres que compram e eu não tiver uma mulher lá dizendo o que ela está querendo, como é que eu vou entender o que eu vou produzir? Tu entende? Então, isso é rico para o empresário, é rico para o sistema, é rico para o mercado. Então, a gente saindo de casa e assumindo o nosso papel na sociedade, assumindo o nosso papel em todos os âmbitos, quem ganha é toda a população. Tu entende, Ana? A gente também, assim, se a gente olhar para dados do sistema Coca-Cola, a gente tem, em termos de lideranças, né, executiva, a gente está com praticamente 30% de mulheres na liderança. A gente tem que chegar em 50%, que nem a gente falou na nossa meta, né? Só que se a gente compara com o Brasil, só 16% são mulheres. Então a gente já está praticamente o dobro, né? Comparado com a média Brasil, mas um pouco longe ainda do que a gente precisa, até 2020. A gente tem 2 anos ainda para recuperar essa diferença, né? E no sistema olhando para dado do Brasil, então, Coca-Cola Brasil, 51% já são formados por mulheres, de todos os funcionários, no sistema Coca-Cola. Não estou falando dos franqueados. No sistema Coca-Cola já tem a grande maioria não, mas a maioria formada por mulheres, né? Então é uma empresa, né, que preza isso, sabe a importância disso, inclusive para a gente entender um pouquinho mais o perfil do comportamento do consumidor e trazer essa realidade para o mercado e continuar líder da categoria. Então isso é importante para a gente como empresa, né? A gente reconheceu isso e não é só por fazer, só para cumprir não, tá todo mundo falando nisso, vamos dar um ok nesse assunto, não, porque isso trouxe realmente benefícios
para a empresa, para o todo, né? Trouxe benefício. A mulher é a maioria e ela tem que ter esse espaço, né? De igualitário. E ela está trazendo vantagem, humano, Carla. humano. Ela está trazendo vantagem. A empresa que souber reconhecer isso, que ouvir as mulheres, que realmente deixar ela assumir o papel que ela precisa, ela só tem a ganhar. Então, sem dúvida. Entendam isso, homens que estão em cargos, né? De gestão, de poder. A gente vem para somar, A né? mulher E a tem gente uma faz visão juntos. diferente. Por favor, então, Para colaborar. quanto mais rico essa diversidade, quanto mais a gente puder entender o que passa na cabeça das mulheres e dos homens, melhor a gente faz uma entrega Tô falando, né, em termos de resultado econômico, né? Então, querem dinheiro, querem lucrar mais, então tragam também mulheres para o mercado de trabalho. Essa questão empresarial, esse ramo ainda é muito masculino. É. Carla, eu queria que tu desse uma palhinha assim, como tu te sente atuando? Quantos anos você já é Há mais de empresária? 20 anos, né? Espertamente Imagina. fica nos 20 anos. A mulher... Deixa o nome dos 20 anos, Carlos, Eu queria que tu desse tua visão, assim, já estamos finalizando, caminhando para o fim. Eu me sinto, assim, privilegiada de ter tido condições à educação, né, que muitas não têm, e de buscar, né, na minha educação, através da literatura, que envolve sociologia, filosofia, através do conhecimento, os nossos direitos, de empreender, inclusive, empreender. Então, eu me sinto muito feliz hoje de não só atuar na educação dos meus filhos, que é uma coisa para mim, né, fundamental, dos direitos que eles têm, né, através do conhecimento. Tudo passa, o grande poder está no conhecimento, na cultura. E hoje empreender cada vez mais nesse âmbito da educação. Né? Além de ter mais de 20 professores, né, que trabalham comigo, além dos funcionários, colaboradores, eu me sinto assim honrada, privilegiada de trabalhar justamente nesse segmento. Porque nós passamos muito mais, a gente faz reuniões constantes, como fiz até uma recente, né, ontem, muito mais do que o conhecimento específico de uma matéria ou de outra. A gente passa justamente a questão da cidadania que se dá por esse conhecimento, a questão do respeito ao próximo, a palavra-chave é essa, né, de humanidade. Que hoje as redes sociais, elas vêm cada vez mais acirrando a intolerância, o desrespeito. E é o conhecimento que contribui para a empatia, para o respeito ao próximo. Então eu me sinto realmente poderosa através do conhecimento, que me permite, né, esse empreendimento e essa propagação da cultura e do saber. Bem, Carol, você é coordenadora, né? Sim, então eu acho que do encontro do que a Carla falou, eu acho que privilegiada acaba sendo uma palavra adequada num contexto em que tantas vezes nós somos podadas ou poderíamos ter sido tolhidas, assim. Eu venho de um lugar, de uma família que sempre me disse que eu poderia fazer o que eu quisesse, estar onde eu quisesse estar. Então, e depois sorte de novo na prefeitura, pessoas também que me confiam cargo de gestão. E na faculdade também, e todos chefes homens, que confiam cargo de gestão também lá no curso de Direito. Então, isso acaba me deixando também na obrigação de ser alguém que fala sobre como é possível trabalhar e pelo conhecimento ser reconhecida. Então, assim, eu também entendo muito tranquilamente para mim que não tem como tu exigir uma colocação no mercado de trabalho se tu não tiver qualidade. Então, às vezes a gente é entrevistado lá, servidoras públicas municipais, no Dia da Mulher, vamos dar uma entrevista sobre como é ser mulher na prefeitura. Bom, na verdade, não necessariamente eu estou aqui porque sou mulher, mas eu sou mulher, consegui estudar e estou aqui porque eu estudei e me coloquei. Pelo meu conhecimento. Então, assim, mas é uma questão de oportunidade e de ser reconhecida a partir do que tem, porque existem muitas pessoas que são de fato competentes e têm toda essa base e que mesmo assim ainda padecem por não conseguir esse reconhecimento, Mas também está em nós muito da força que nós queremos que os outros vejam na gente. Então, também é essa questão do reconhecimento, de poder estar de fato aonde quiser. E a gente sabe que chegar nesses espaços, esse espaço ali no município, como um cargo de gestão, eu estou desde 2013, na faculdade desde 2011, também dando aula. Não é fácil, não é no primeiro momento que tu já
parece inspirar confiança. E isso, ainda uma mulher, uma menina nova, comecei a dar aula com 23 anos, então havia todo um campo que precisava ser conquistado. E tinha, sim, a gente sentia, sim, esse olhar diferente que talvez, eu acho que os homens não sentem, e isso é uma coisa que precisou ser construída, mas foi possível. Então eu acho que também é uma obrigação que as práticas docentes, que lá estando com alunos acadêmicos do direito, que eles enxerguem isso, que eles vejam que o direito da mulher, as questões de gênero, não são questões que segregam, pelo contrário, são questões para reunir uma diferença histórica, para somar. Então, é uma questão de minoria, que alguns chamam, mas se ela é uma discriminação, ela é uma discriminação positiva, como alguns autores já vêm tratando, porque ela vai trabalhar para reunir. Às vezes a gente precisa dividir para somar. Então, a gente acaba renovando esse compromisso, em manter essa força de resistência em face àqueles que entendem que nós precisamos talvez nos conter mais em algumas medidas. Não, na verdade a gente pode realmente fazer o que quiser. Que bom. Que bom, né? Que bom que a gente pode fazer o que a gente quiser. E você? Ana, eu acho que as meninas foram muito felizes nos comentários. Eu vou fazer só um fechamento, que eu acho que... Eu trabalho há muitos anos, não vou entrar no mérito da questão de quantos anos, mas eu fui buscar o meu lugar, no mercado de trabalho desde cedo, porque eu sempre fui muito inquieta, Então comecei numa loja vendendo bala no shopping, depois eu fui ser monitora, depois eu fui ser professora de inglês, depois eu virei sócia da escola, que eu era monitora do curso de inglês, depois eu entrei na Coca-Cola, que eu estou há 12 anos, então tô com, não represento tanto, os 20 anos que eu já tenho, os 20 anos que eu já tenho de mercado de trabalho, mas assim, um ponto bem importante é que eu nunca me senti menos que qualquer um que estava do meu lado trabalhando comigo. Então assim, eu sempre soube do meu potencial, eu nunca disse eu não vou fazer isso porque eu sou mulher. Se lá na Coca-Cola eu precisava levantar uma caixa, abastecer uma geladeira, eu ia e fazia. Por quê? Porque aquilo era o que precisava ser feito naquele momento. Então eu comecei a ser respeitada, eu sempre fui respeitada pela postura que eu tinha e pelo pleno domínio que eu tinha do meu potencial. Claro que sempre à luz da cultura, de estudar, eu sempre estudei muito, eu fiz mestrado, eu me formei, eu estudei inglês, eu fui para fora do país. Então assim, quando tu tá munida de conhecimento, tu tá, tua base de educação ela é forte, teus valores são fortes, eu acho que tu fica muito mais segura. E essa tua segurança tu exala, quando tu exala isso, tu te impondo no mercado de trabalho, daí esse empoderamento ele fica uma consequência, Então eu digo, eu sou respeitada em qualquer ambiente que eu tô, não por, tu é mulher e hoje tu está no cargo de gerente, Hoje a gente é uma condição isso, mas muito mais pelo trabalho que tu desenvolve, pelo jeito que tu leva a tua conduta profissional, e isso tem muito a ver, como é que tu te sente. Eu me sinto muito segura e a gente nunca pode se menosprezar, se a gente começar se subestimando, o que vai sobrar pro outro, Então isso tem que começar da gente, a gente vai mudar uma cultura, E se essa cultura não começar por nós mesmos, como é que a gente vai mudar uma cultura da sociedade? Tá bem. Tá bom, Aninha. Então já vamos nos encaminhando para o final. Eu fico muito feliz de conversar com mulheres poderosas, empoderadas, e de grande representatividade na sociedade santamariense. E principalmente num dia como hoje, que é um dia muito importante das eleições, do ano de 2018. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi de muita valia, grande valia a nossa conversa, porque esse assunto ele merece ser discutido sim a todo momento, não é um assunto clichê, apesar de as pessoas entenderem que é mimimi, mas não é bem assim. Então, muito obrigada a vocês e muito obrigada a você, telespectador, que está nos acompanhando nesse dia de painel de eleições de 2018. Muito obrigada. Muito bem, a gente quer agradecer a Ana Luísa Arigoni, que sabiamente comandou este painel, mais um painel aqui nas eleições de 2018 da TV Santa Maria, canal 19, sobre mulheres e o empoderamento feminino, Como ela disse, lembrou muito bem, 52% dos votos estão na mão delas, que já mandam no mundo, a gente não aceita ainda, mas nós homens temos que aceitar, porque vocês sempre mandaram, é que a gente ainda se faz de conta que não mandam, A gente se ilude, Eleições 2018 aqui na sua TV Santa Maria, que tem o apoio cultural do Diário e o Publicidade e Propaganda, FISMA Faculdade Integrada de Santa Maria, AGA Crédito Certificado Digital, CDL Santa Maria,
Cindy Lojas Região Centro, Unicred Região Centro-Oeste, Bão de Minas, Goods Decoração Criativa, Casa Cook Cozinha Criativa, Sierra Móveis, Estúdio São Bento e 41 Soluções Empresariais. E já começam a aparecer as primeiras pesquisas de boca de urna, né, e também algumas apurações. A Maria já saiu a primeira urna. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com muito mais informações neste programa especial da TV Santa Maria, Eleições 2018.